Nossa reflexão hoje, na Palavra de Deus, está relacionada com a resposta a uma dúvida que geralmente surge para quem está lendo a Bíblia. Às vezes fica assim, sem saber. É comum surgir essas questões. E hoje eu quero responder uma pergunta relacionada com o versículo 12 do capítulo 1 do livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético e ele está contado entre as obras poéticas mais importantes do mundo, as maravilhas da poesia, que fala da história de um homem temente a Deus que foi provado até as últimas consequências sem negar ao Senhor. Provou que ele amava a Deus não pelo que Deus lhe havia dado, mas pelo que Deus realmente era e representava para ele. Então, no capítulo 1 nós encontramos aí a história, que não vou ler agora, mas só passar por alto, que naquela época, no passado, a terra era visitada pelos os filhos de Deus, os mensageiros. Eram seres que Deus enviava aqui para ensinar a humanidade. E de tempo em tempo eles se reuniam e o Senhor estava ali para uma espécie de prestar ao Senhor relatório. E conta a história aqui do livro de Jó que em um desses dias em que os filhos de Deus, os mensageiros, se reuniram, então Satanás, que é o acusador, que quer dizer, apareceu entre eles. Aí Deus perguntou para ele: "Da onde você vem, né? O que você está fazendo aqui?" Nas minhas palavras, ele disse: "Eu venho de rodear a terra e passear por ela, né?" Diz o papel de vagabundo, como diz aquela música da Jovem Guarda antiga, né? Um vagabundo como eu, que vive pelo mundo a procurar, uma coisa assim, né? Então, acontece que Deus diz: "Você viu que não existe na terra nenhum homem reto, temente a Deus, que desvia do mal e é uma pessoa fiel, né?" Aí Satanás argumenta: "Não, mas também o Senhor cercou ele." No original hebraico diz: o Senhor cercou ele com uma cerca de proteção, com uma cerca de espinho, e abençoou tudo que ele tem desse jeito. Quem é que não serve o Senhor aí de todo o coração? Mas tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar, desrespeitar o Senhor na cara, né?" Aí Deus diz: "Não, você pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na sua vida." E aí a história continua que ele era um homem milionário, tinha muitas mil cabeças de gado, bois de junta que trabalhava na lavoura, no serviço de aração, jumentos, milhares de camelos. E de repente bandos de guerrilheiros ou de ladrões, assaltantes, foram chegando e levando as coisas que eles tinham, matando os seus servos. E por fim, os filhos dele, tinha 7 filhos e 3 filhas, que viviam numa perfeita harmonia, reuniam de uma casa do outro para fazer banquete. E um dia em que estavam reunidos todos ali juntos, então veio uma tempestade tão grande e derrubou a casa em cima deles e eles morreram. E geralmente sobrava só um para contar a história. Quando terminou de contar, aí o Jó, ele então disse: "O Senhor deu, o Senhor levou", né? E nem assim ele blasfemou do Senhor. Muito bem. Agora, o que eu quero destacar aqui, depois falou sobre a saúde dele, tocou na saúde, né? Mas aí a história continua. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: então Deus diz: "Toca em tudo que ele tem, porém só poupa a sua vida." E no versículo 12 do capítulo 1 diz assim: "Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele." Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer toda aquela tragédia. Mas a pergunta é o seguinte: já na segunda prova, que era da saúde, lá estava a mulher, né? A esposa dele disse: "Olha, você ainda continua sendo fiel a Deus, né? Amaldiçoa ele e morra." A pergunta é o seguinte: que poderia tocar em tudo que era dele, né? Só não toca nele.
mas a esposa era dele, né? Por que o diabo não tocou na sua esposa? Essa é a questão. A pergunta que nós vamos encontrar está primeiramente lá em Gênesis capítulo, ou melhor, a resposta da pergunta nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde Deus diz o seguinte, sobre a criação da mulher para a companhia, ser companheira do homem. E diz aqui o Senhor, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Ora, né? Repito, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. E nós vamos encontrar essa mesma dúvida, sua pergunta lá do versículo 12 de Jó, em Êxodo capítulo 20, onde fala dos 10 mandamentos, no versículo 10, 7 em diante, diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou melhor, no versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, ou seja, o descanso dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, né? Aqui diz, na outra versão, aqui é na NA, lá diz nem o teu servo, nada, né? Mas não fala que a esposa também não deve trabalhar, não menciona a esposa. E depois nós vamos encontrar a resposta que Jesus dá, está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 4 até o 6, que diz o seguinte, Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então nós vimos lá, desde o início, que Deus trouxe a mulher, a Eva, para Adão, a primeira mulher, e ela então passou a ser sua esposa, e a lei diz o seguinte, né, nós já lemos, que por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne, diz o Senhor. E então, aqui fala da importância da união conjugal, da união no casamento. E é interessante que essa união torna uma espécie de duas pessoas. Há uma versão que diz o seguinte, na nova Bíblia na linguagem de hoje, né? A nova Bíblia na linguagem de hoje diz que e tornarão os dois uma só pessoa. É uma união. A união conjugal que Deus estabeleceu a partir ali do começo. Não é essa união lá no cartório, não. É a partir do momento que ambos se unem com o propósito de amar um ao outro. Essa união torna tão perfeita que se tornam as duas, marido e mulher, mulher e marido, uma só pessoa. Por isso, quando Deus diz, naquele dia de sábado, você não deve trabalhar, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nada que lhe pertença, ele deixa de fora a mulher, não é que deixa de fora. Quando diz, nem tu inclui também a esposa, né? E o que Jesus disse, vocês não ouviram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? Então, e que os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa? Por isso, aquilo que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Qual é a lição que nós temos aqui? É o mesmo que acontece lá com Jó, né? Ali Deus diz para Satanás, toca em tudo que ele tem, mas não poupa a vida dele. E incluindo a vida dele, estava também a vida da sua esposa, porque eram agora, através da bênção da união conjugal, eram apenas uma só pessoa. Apesar de ser dois indivíduos, mas na relação e na intimidade, uma só pessoa. Assim como Deus é um só, e no entanto, existe Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas numa unidade perfeita da divindade. Assim também, marido e mulher existe numa unidade perfeita na união conjugal.
E a bênção que Deus determina para o marido, a ordem também alcança a sua esposa, porque faz parte dele, né? Conclusão. Hoje vivemos dias em que a união conjugal se tornou uma coisa, muitas vezes, assim, fora de moda, banal, né? Nem se usa, às vezes, falar na hora da cerimônia ali, até que a morte os separe, né? Porque é comum, como alguém já tem dito, e eu, às vezes, penso nisso também, que hoje se troca de mulher e de marido como se troca de roupa, né? Toma um banho e troca de roupa. Mas isso não é o projeto de Deus. O que Jesus disse, o que Deus ajuntou, o ser humano não deve separar, porque a união conjugal não é apenas um contrato lá no cartório. A união conjugal, abençoada por Deus, seja no ritual cristão, seja lá no ritual da tribo indígena, lá no meio da floresta. Aquela união, os dois se unirão, ali está a bênção da união que se tornam os dois uma só pessoa.